Fala Usina, o podcast da comunidade. O Fala Usina é um podcast do IEP, Intercâmbio, Informações, Estudos e Pesquisas, junto com o movimento Usina Ecocultural, um movimento que defende a usina como espaço público de cultura, memória e meio ambiente. Aqui a gente ecoa as vozes do território e de quem constrói a cidade todos os dias, porque cidade é feita de quem vive nela. A cidade fala o tempo todo. Fala pelos muros, pelos corpos, pelos sons e também pelos silêncios. Mas nem todas as vozes são ouvidas e nem todos os territórios têm o mesmo direito de existir. O Fala Usina nasce desse lugar. Ele nasce da luta do movimento Usina Ecocultural, que há anos defende o antigo incinerador Vergueiro como espaço público de cultura, memória e meio ambiente. A usina é um território que já conviveu com o abandono e o esquecimento, mas hoje se constrói pela organização comunitária, pela cultura feita na base e por quem insiste em ocupar, cuidar e imaginar um futuro diferente para a cidade. Essa luta não é só luta da usina. Ela se constrói com todo mundo que acredita na cidade como espaço de convivência, disputa e construção coletiva. Parceiros, coletivos, artistas, educadores e movimentos sociais espalhados pela cidade. E quando a gente fala da usina ecocultural, é justamente disso, de ecoar essas vozes, fazer esse território ser ouvido pela cidade e espalhar essas histórias. Vozes de quem constrói junto, dia após dia, o território do Ipiranga. E é a partir dessa luta concreta pelo direito à cidade que começa esse episódio. Hoje a gente quer falar de uma coisa que todo mundo constrói aqui, mas que nem sempre é chamado pelo nome, economia solidária. É a economia da mão no tecido, da comida feita com afeto, da troca na feira, do orgânico sem intermediário. É quem cria para viver bem, para pagar o aluguel, para não depender de patrão. É a cultura virando trabalho, renda, autonomia e fazendo isso junto, em rede, no território. Para essa conversa, a gente convidou duas parceiras que fazem isso acontecer. Juliana, a Jué, da Associação do Instituto Chão, espaço conhecido por vender orgânicos a preço de produtor, propondo outra relação com o trabalho, baseado em colaboração e confiança. Psicóloga formada pela USP, milita na economia solidária desde 98 e doutorou-se no tema em 2014. Coordenou projetos de cooperativas de crédito, finanças solidárias e moeda social no Núcleo de Economia Solidária da USP, NESOL. O que a move é transformar a relação das pessoas com o trabalho, o processo de produção, o lucro e principalmente a confiança. Estamos aqui também com a Catita, companheira nossa da usina. Catita é articuladora das feiras da usina, onde organiza tendas de produtos, comidas, bebidas, fortalece o movimento com a sua comida afetiva, famosa pelo Baião de Dois, e lidera o coletivo de crocheteiras aqui do bairro, lançando a marca Crochê da Casa Ó. Mulheres que transformam fio em renda, memória e vínculo, destacando o papel da arte têxtil na geração de renda local. A gente aqui da produção também entra no papo. Eu sou Débora e quem está comigo aqui é a Gabi. Fazemos parte do coletivo Casa Ó, onde esse podcast nasceu, e também da usina. Estamos construindo o futuro armazém aqui na Casa Ó, e também a ideia é a gente se somar com cultura que vira trabalho, que vira autonomia, e como resistir muitas vezes é simplesmente criar. Vamos nessa? Ju, vamos começar por você? Conta pra gente. O que fez você acreditar que dava para trabalhar de outro jeito? E como é que vocês se organizam lá no chão? Bom, essa história começa ali na universidade. Eu fiz psicologia e era um momento, enfim, fim de 98, né? Fim dos anos 90, eu entrei em 97 e tinha um burburinho de novas formas de organização econômica. Acho que tinha uma história, né, do Brasil ali, o Brasil agora vai, depois da ditadura, e vem, enfim, Fernando Henrique, neoliberalismo, uma
reestruturação do trabalho, que agora parece tão distante, enfim, globalização, essas palavras já estavam vindo ali. E aí começou a surgir um movimento de organizar os trabalhadores de uma outra forma e que foi dado esse nome, economia solidária. Eu, na psicologia, em alguma medida estudo o sofrimento humano, me pareceu muito rapidamente que o que poderia, né, nos fazer menos sofridos seria menos exploração do trabalho. E aí eu vou para a economia solidária como uma possibilidade de transformação e de pensar o que seria, né, um mundo menos sofrido, né? Então, eu bebo um pouco desse desejo, ou dessa constatação ali, porque, né, o desemprego, e aí a gente cria lá a incubadora de cooperativas. Eu falo que eu fui criada muito mais na economia solidária do que na psicologia, porque eu entro na psicologia e vou para lá, para um projeto, junto com o professor Paul Singer e outros professores. E, assim, a ideia de economia solidária também se conecta diretamente à ideia de autogestão. Né, a ideia de auto-organização, a ideia de trabalho coletivo. Quer dizer, para o Singer não existe uma outra economia que não seja uma economia coletiva, autogestionada, pensada por quem faz, que tem o homem como centro né, e não o capital, mas muito fortemente a ideia, daí, naquele momento, a tomada dos meios de produção pelos trabalhadores, e aí tivemos as empresas recuperadas. Tinha um movimento ali de, nossa, era a universidade se organizando de outra forma e a sociedade com as empresas, os sindicatos, tentando entender o que ia acontecer. Então, foi aí que, para mim, veio por que dava para fazer diferente, ou meio que temos que fazer diferente. Eu acho que, muito diferente de agora, que eu acho que a gente está num momento, então vamos conversando antes aqui da ideia de destruição, que é ela que está posta para a gente, vocês trouxeram a ideia de criação, né, de inventividade. E eu acho que a gente está aqui para inventar novos mundos. A gente perdeu essa capacidade de achar que pode ser de outro jeito. Né? Se a gente vai ver ou não, não sabemos. Mas a gente tem que criar espaços em que isso possa acontecer. E eu acho que o chão é esse lugar. Né? Veio também de uma história, né, de poder criar um espaço de encontro, se autodefine como um espaço de experimentação política, é assim que a gente se define, né? Muito mais, a gente vende produtos, mas a ideia é que seja um lugar que as pessoas possam experimentar outras formas e outras relações. No caso ali, tem a relação econômica, né, posta, mas ela articulada a outro conjunto de princípios e valores que fazem com que as pessoas vão lá comprar ou não. A ideia de que seja um mercado tem a ver com cotidiano, tem a ver com encontros semanais ou diários, né? Então, eu acho que chegar no chão também foi, para mim, sair da universidade, que era onde eu estava, né? Que fiz um monte de projeto, que coordenei um monte de projeto, e, embora eu tivesse vivendo a ideia de autogestão e o que isso representa, né? O que é meu, o que é do outro, o que é de todos nós, como a gente se descentra, eu fazia isso dentro da universidade. Ser um empreendimento e fazer isso e produzir riqueza real era uma vontade imensa. E aí eu saio da USP no momento em que o Singer era muito velhinho, que o lugar que a gente ficava na USP estava caindo aos pedaços, eu estava caindo aos pedaços pela perda do meu irmão, que me apresentou o chão. Então, lá também foi um lugar de encontrar vida, e foi lá onde também encontrei e produzo muita vida ainda. Ai, que bonito. Bonito, né? Poderia fazer muitas mais perguntas fora do roteiro aqui, mas eu vou seguir o roteiro. Eu sempre me emociono com a Ju falando. Sim. Catita, agora você. Eita. Você tem uma presença orgânica aqui no Ipiranga, uma iluminação que é bonito ver, tá na comida afetiva, no crochê, nas rodas de conversa. Como que isso vem tecendo a sua vida ao longo desse tempo? O que te move aqui neste território? Bom, primeiro, boa tarde, né? Admiro muito a Ju, né? A gente tem uma relação aí que a gente já construiu de outros encontros. Admiro muito o trabalho de vocês lá, maravilhoso. E assim, quando eu cheguei no movimento da usina, bom, as pessoas já sabem, né? Que não tinha comida naquele lugar. Eu falei assim, Débora, pelo amor de Deus, como é que você quer construir um movimento sem comida? As pessoas vão embora, as pessoas vão comer. E a usina está num lugar que não tem nada perto, vamos tentar ir fazer alguma coisa.
E aí foi assim, foi o crochê da minha vida, o crochê tá desde os 12 anos, né? Então, uma coisa que já é minha. E agora eu estou tentando ver um coletivo mais efetivo para a gente ter uma produção mais legal. Estou tentando já faz um tempo, né? Convidar aí as pessoas para virem. E é isso, assim, a comida afetiva, a usina, essa coisa. Foi muito legal, assim, esse começo também, né? Porque aí a gente parte de um lugar que não tinha comida para um lugar que tem comida, as pessoas começam a vir. Você começa a ter essa vontade mesmo. Então, aquilo vai se tecendo em você como um desejo de ajudar, né? Dentro do movimento mesmo, de estar ali com uma presença que você está fazendo algo de importante. Eu acho que a usina é um lugar de potencial enorme. E que a gente precisa estar ali na resistência, né? Claro que não será isso a transformar a usina, mas é o que constrói a usina, são os nossos encontros ali. E a comida veio nesse lugar, né? Que é o... Senão não tem, né? Sem comer, não tem vida, né? É o nosso alimento mesmo, né? A Ju uma vez deu uns 10 quilos de tomate para nós, orgânico, nós temos uma comida maravilhosa. Então, assim, é isso. E aí o desejo disso permanecer, né? Na verdade, ela falou assim, isso aqui sem comida não vai para frente. Isso aqui não adianta, não vai. Não há o que fazer. Nós temos que fazer comida boa aqui nas atividades da usina. Realmente fez toda a diferença. Hoje não tem mais como, não acontece mais nada sem essa lógica que a Catita trouxe, né? Que hoje é tão óbvio, né? Sim. Bom, a gente quer falar sobre confiança, troca, dia a dia. Ju, como que a gente consegue pensar fora de toda essa lógica que é colocada para a gente do mundo do trabalho, né? Como que se constrói confiança nesse processo de venda que o Chão adotou, mas que outros projetos também adotam? No mundo do trabalho, com coletividade, né? Quando o mundo lá fora parece que só funciona dentro desse modelo óbvio colocado para a gente do capitalismo, né? Como que a gente consegue partir desse lugar tão adoecedor para um outro modelo de vida do trabalho, onde a gente coloca um projeto político e uma qualidade de vida, né, parte desse lugar? Acho que, primeiro de tudo, me veio agora, a gente pensar que não tem um como se faz, um tem que. Porque o tem que nos leva para um lugar ideal e que a gente não vai atingir ou a gente sempre acha que a gente está devendo. Eu acho que lá no Chão, acho que quando, né, surgiu lá o projeto, enfim, eu acho que essa coisa do mercado e a ideia de ser um lugar de experimentação, qual seria um lugar que a gente traria as pessoas para dentro dele? Então, vender comida, né, tem a ver com essa ideia de vida cotidiana, de dia a dia. Então, as pessoas vão todos os dias lá e a cada dia a gente vai trazendo uma coisa nova, elementos novos para a discussão. Isso traz a ideia de tempo e a ideia de processo, né? Eu acho que essas são coisas importantes, né? A gente está no Chão lá há 11 anos. Sim, a gente também é formado e forjado nesse mundo do trabalho. Não é tão simples dizer vamos construir uma coletividade, porque, enfim, é um grande aprendizado e um desaprender. E é um desaprender constante, cotidiano e todo dia pede prontidão e dá trabalho. Muita energia, né? Dá trabalho, energia. Então, é algo que a gente precisa ir se fazendo, né? E aí, eu acho que várias pessoas, né, no Chão, que a gente conhece, quer dizer, as pessoas ficam grávidas, nasce o filho já tem 6 anos, agora já tem 7, uma que ficou doente, outra que veio. Então, também se articula o mundo da vida a esse mundo. Eu acho que vai juntando um pouco, né, o que a Catita trouxe, que é um pouco essa ideia daquilo que o que mesmo que a gente está fazendo aqui? Para que mesmo que a gente acorda todo dia, vai trabalhar, faz as coisas e tal? Do que mesmo a gente está falando? No fundo, quando diz, bom, não vai sair nada se não tiver comida, bom, ninguém vive se não tiver comida. E por que a gente faz todo o resto para chegar nisso? Que é para ir comprar comida saudável e nananã. Eu acho que ali vai articulando, e a usina vai articulando. A gente quer produzir vida, e para produzir vida, a gente precisa não é de poucas coisas, mas é quase de poucas coisas. E eu acho que esses espaços de invenção é dizer, não, tem um caminho bem mais curto para a gente chegar naquilo que a gente gostaria. Então, as pessoas no Chão que frequentam vão dizendo, nossa, no começo. E aí tem uma coisa também de um aprendizado
vamos dizer assim, do conhecimento. O que significa pagar menos no cartão de crédito? Que seria uma coisa da formação política, de uma tentativa de entender economia. Eu acho que a ideia de economia solidária, embora vou reafirmar aqui que eu não gosto do nome, Mas explica isso. Explica por que o nome Eu não não é eu isso. gosto do nome da economia solidária, porque eu acho que põe uma moralidade, que é a coisa da solidariedade, que vai para a coisa de fazer o bem, para a coisa de tem o certo e o errado. Uma coisa meio de caridade, Uma assim, coisa né? meio da caridade e uma coisa moralista. E aí tira a gente da possibilidade de ser contraditório. Né? De se ver ali sendo meio perverso com o amiguinho, dizendo, nossa, fulano, hoje ali. Você não se põe no jogo. Né? Eu acho que a economia solidária moraliza uma discussão que é uma discussão que no mundo que a gente vive, capitalista, no seu mais alto grau, precisa de muito tensionamento e tensão. Conflita com a ideia de justiça social, né? Então, precisa... É algo que nos pede mais que solidariedade. É muito mais do que isso. Né? Mas eu gosto muito da ideia da discussão econômica com a ideia de formação política e a ideia de política. E aí, a economia solidária, para mim, junta essas duas coisas. Sim. Economia política e política economia. E, por isso, ali a gente faz uma política econômica cotidiana. Porque aí também não podemos perder que isso acontece no dia a dia. Né? Então, eu acho que é uma confluência aí de um montão de coisas juntas. E eu acho que a comida, e aí falando especialmente da comida, porque a Catita está aqui e trouxe esse elemento muito importante, ela é agregadora per se, né, nesse sentido. Mas não só fazer a comida porque, enfim, tem a partilha, mas porque ninguém vive sem comer. É a hora que a gente reconecta totalmente a possibilidade de estar vivo e pensar sobre o que a gente está fazendo. Então, eu acho que você tem toda a razão. Que bom que a usina tem comida agora. Já faz um tempo. Ai. Já faz um tempo, verdade. Bem, Catita, a gente falou aqui do seu baião de 2. Uhum. Gente, quem não comeu ainda, é de comer rezando. Assim, é muito bom. Tem que vir aqui um dia no evento da usina para comer o baião de 2 da Catita. Queria que você falasse um pouco mais, né, desse papel da comida, dessa questão do afeto. Esses dias eu vi um vídeo do Paulo Vieira, ele falando como o capitalismo está se apropriando da ideia da comida, do afeto. Então, em vez de você comer uma carne, um arroz, você come uma proteína. E quando você tira o nome das coisas, né, você tira o afeto também. Porque daí não é mais o baião de 2 da Catita. É a proteína com o carboidrato, com, Sim, né? sim. Então, acho que aqui eu aprendi muito com a Catita essa coisa. A gente é defensora muito de ter, né, comida em todas as nossas atividades no território, né? A gente desenvolve várias coisas aqui e a gente defende assim, junto com a Dé, com a Catita, de ter comida. Então, eu queria que você falasse mais desse papel da comida de comida, do afeto, né? afeto. Assim, não dá para romantizar a cozinha, né, gente? Cozinha é um negócio bem complicado. Dá trabalho. Muito trabalho, né? Então, assim, como que você faz comida com afeto? Não, às vezes você tá com ódio ali. Afeto, mas é xingando, afeto, né? mas é Mas a comida de afeto é essa comida de verdade, eu acho. Eu acho que tá mais ligada à comida de verdade. Comida que não está industrializada, que não está com conservante. Assim, o mínimo possível, né? Também, às vezes, a gente não consegue ter essa comida de tanta qualidade. Então, esse afeto, esse lugar do afeto também está na comida de panela, né? Que a soberania alimentar que cada vez mais a gente está perdendo, porque trabalha muito, não tem tempo de cozinhar. As pessoas não estão mais querendo cozinhar, porque é um negócio desgastante mesmo no dia a dia. A Gabi sabe que também cozinha, né? Então, assim, é desgastante. Então, acho que a tentativa, talvez, de trazer a comida com afeto e divulgar e de falar sobre isso talvez tocar as pessoas de que quanto isso é importante, sabe? De ter essa comida de verdade. E quanto que é adoecedor trabalhar num 6x1 e não ter tempo de cozinhar. A gente não pode julgar a mãe que dá um miojo à noite, que saiu de casa 4 horas da manhã, voltou às 7 horas da noite e está exausta. Entendeu? Não vai ter tempo de cozinhar. Então, cozinhar é um ato político. Né? Cozinhar é um ato político. E que a gente precisa estar trazendo isso cada vez mais. Então, aí faz sentido a luta, né? Faz sentido a luta política. De acabar com uma escala horrível, de trabalhar outras formas, né? De você ter um momento de sair do capitalismo um pouco, né? O máximo que a gente consegue, que é difícil. Então, a luta vale a pena nesse sentido. Então, a comida de afeto é essa comida. Comida de panela,
Comida feita com amor, sim, mas principalmente a comida de verdade. Então, assim, é isso. Eu acho que é mais ou menos nessa linha aí. Não é o afeto de, eu amo cozinhar, estou fazendo para a minha família. Não é isso só, né? Claro que também tem isso. Que eu acho que eu tenho meus netos, meus filhos, tudo. Então, em casa tem essa comida de panela, porque, de repente, eu tenho essa disponibilidade de cozinhar e gosto, né? Mas como que se mantém isso depois? Porque você tem que trabalhar menos. Você não tem como ficar fazendo comida trabalhando 12 horas por dia. Então, não dá para romantizar, né? Então, é isso. Eu sou favorável à cozinha comunitária, né? Nos bairros, tudo. Uhum. Porque se a gente tivesse cozinhas comunitárias, eu acho que a gente teria mais... Porque é uma questão da solidariedade só, não. A gente poderia ter cozinhas comunitárias pagas. Mas não vamos pedir iFood, né, gente? Pelo amor. Do trabalho coletivo, né? Trabalho coletivo, para acesso à comida de qualidade, com segurança alimentar. Sim, né? Essa comida de afeto, que é a comida de verdade que está dentro de uma panela e não num pacote. No pacote. Sim. Fala Usina, o podcast da comunidade. Estamos aqui no nosso espaço da Casa O, que é um espaço cultural. Aqui a gente desenvolve diversos projetos, já saiu várias coisas daqui da Casa O. Um espaço que agora está criando um armazém, uma loja, uma porta aberta, que vai comercializar produtos de design, comida, produtos com reuso, enfim, criações, várias coisas. Além disso, a gente tem atividades culturais. E o chão é uma grande influência para a Casa O. Eu queria fazer essa relação, né, que é a economia criativa, a economia solidária. Ju, como que você vê isso do chão e essa referência que o chão se tornou para a gente? Bom, a gente falou um pouco dessa dimensão econômica. Eu acho que é nesse ponto que a gente se encontra e foi por isso que vocês foram lá, que era quando vocês queriam criar um restaurante. Né? Um restaurante autogestionado, e eu acho que falar do restaurante tem a ver com a questão da comida. Porque, enfim, o chão, como eu disse no começo, é um espaço de experimentação. Não só política, no sentido amplo do termo, né? Como a gente entende política, mas ele usa o viés econômico para fazer essa discussão. Então, tem uma discussão econômica. Então, como que isso se traduz, né? No dia a dia ou no modelo ali do chão? Né? Como é que a gente funciona? E aí, eu acho que a partir do jeito que a gente funciona, dá para dizer contra o que a gente está brigando. Né? Como é que a gente faz a venda dos produtos? Bom, o chão é um espaço de experimentação, tem também coisas culturais, surgiu ali também fazendo um chorinho, tinha toda uma discussão da arte a partir de peças de cerâmica e tal, mas... ao longo do tempo, foi ganhando a força da discussão de como financiar um espaço como esse, e aí... escolheu-se a comida como um tema, até porque era uma época de crise, então as pessoas comem todos os dias, as pessoas precisam comprar, como é que a gente faz essa discussão? E aí montou-se um espaço de venda de produtos orgânicos, porque não fazia sentido discutir autogestão, transformação social, justiça social, comércio justo, com produto convencional. Então, foi para o orgânico, tinha uma demanda, né, muito... mais reprimida lá, acho que hoje tem, mas tem um monte de empresas maiores, há 11 anos atrás, 12, quando eles começaram a pensar nisso, e começamos a pensar nisso. E aí, como é que a gente funciona? Para pensar também como é que a gente convidava, além de internamente funcionar de forma coletiva, como você traduz isso para fora. E aí, a gente funciona assim, a gente vende todos os produtos pelo preço de nota fiscal, com uma porcentagem de perda, então, que aparece ali na gôndola da venda. Pelo preço de nota fiscal, o preço do produtor, né? Então, pelo preço do produtor, de nota fiscal, é que a gente tem fornecedores, né, um pouco maiores, assim, uma Corin e tal, mas pelo preço do produtor, a gente põe uma porcentagem de perda e todos os outros custos que a gente tem para fazer esta venda não está no produto. Então, água, luz, telefone, sacolinha, taxa do cartão, nosso trabalho, não estão dentro do preço. A gente abre essas contas, a gente mostra isso no caixa e conta isso para as pessoas, para todo mundo que vai lá, e as pessoas diz, olha, a gente vende tanto de produto e a gente tem esse gasto. E aí a gente precisa de uma contribuição para pagar esses custos. Seria um grupo de consumo aberto.
A gente se juntaria aqui, nós 4, vamos comprar todas as nossa compra mensal, mas todo mundo junto, porque a gente vai ali na zona cerealista. Eu falo, tá bom, pode deixar que eu faço isso, eu vou lá, compro todos os produtos que a gente fez da lista, e aí eu vou dizer, olha, mas eu gastei tanto de gasolina, meu tempo custa tanto, tarará. E esse custo a gente vai ratear para além do preço do produto. É exatamente isso que a gente faz. Então, a gente rateia o custo do espaço para dizer, olha, você quer comprar esses produtos, mas eu não quero saber antes quanto você quer de produto. Eu abro, ponho numa loja aberta e você vai lá e você paga o seu quinhãozinho da parte que te cabe na minha organização para fazer essa venda. Então, a gente calcula quanto a gente vai vender, uma previsão. Hoje a gente sabe mais ou menos quanto a gente vende. No começo a gente vendia R$200 mil em produtos, que a gente fala. Hoje a gente vende 3 milhões em produtos. Para eu conseguir vender 3 milhões em produtos, eu preciso de R$800 mil para pagar água, luz, telefone, todo mundo que trabalha, taxa de cartão, imposto, ICMS, nananã. Para eu fazer a venda de 3 milhões em produto, eu preciso de 800 mil. Esses 800 mil eu arrecado com todo mundo que vai. Então, eu faço uma porcentagem que dá hoje 25%. Então, toda vez que alguém vai lá, comprou R$100 de produto, eu digo, olha, isso é o custo do produto. Eu preciso de mais 25%, ou seja, mais R$25 para pagar a sua parte da água, luz, telefone, nananã. Então, tem uma caixinha, um paga R$25, outro paga 200, porque fez uma compra muito maior, e isso é uma porcentagem em todas as compras. Então, é assim que a gente financia o espaço. O que tem uma discussão imensa sobre autofinanciamento, que eu acho ela bonita, né? Porque tem mais isso. E, internamente, a gente também funciona... todo mundo... Claro... A gente tem uma horizontalidade de decisão, a gente tem uma discussão sobre quanto cada um ganha, todo mundo ganha igual, porque trabalho é trabalho. Então, tem uma discussão imensa sobre trabalho, que também está posta nessa mostra de vender. Porque se um cara vira para mim e diz, do alface, um produtor me diz, eu preciso vender um alface por R$2 para eu continuar. O que é vender por R$2? É dizer, com R$2 eu continuo vendendo alface. É assim que eu... giro. Se eu chego para esse cara e falo assim, por 2 eu não compro, eu compro por 1,70, eu estou impedindo esse cara de continuar reproduzindo a própria vida. Ele está me dizendo que precisa de 2 e eu estou dizendo que eu preciso de 1,70. Quando eu embuto dentro, mas o que a gente faz? A gente separa os trabalhos. Essa discussão, ela fica... Parece que a gente só está discutindo o custo. Não, a gente está discutindo trabalho. O cara que produz precisa de R$2 para... pagar o trabalho dele. Não é o alface que ele produz, é o trabalho para ele levar até lá. Ele que determina o preço, não é você que determina em cima Exato, dele, ele precisa né? me dizer o mínimo. É claro, existe um mercado, não posso vender alface por R$10, embora... Né, a gente já chegou lá, um produtor chegou e falou, nossa, é R$3 a batata. A gente falou, não, você está pagando para trabalhar. Tem alguma coisa errada nesse número. Precisa ser mais. É impossível você me trazer o quilo da batata por R$3. Mas isso é uma coisa que a gente foi construindo ao longo do tempo. Mas, de qualquer maneira, a gente abre os custos e diz assim, tem trabalho aqui, que é o trabalho da venda. Esse custa tanto. E tem aqui um trabalho, que é da produção. Ele custa tanto. É claro que separar essas coisas também diz respeito às pessoas saberem quanto que custa mesmo as coisas. Né? Custa 25%. Né? Não custa o 100% que o supermercado põe e que a gente não sabe. Tem algo da objetividade da economia, de ensinar as pessoas sobre o custo das coisas, mas se a gente for pensar numa camada mais profunda, que é o que a gente está discutindo aqui, que é como eu mudo as relações, como eu transformo o mundo. Para transformar o mundo, eu preciso mudar relações econômicas. E pensando a economia como o modo de organizar a vida, se é isso que a gente entende por economia, é como a gente organiza a vida e a gente quer organizar a vida de outro jeito, eu preciso tirar algo que é brutal, que é lucro, que é mais-valia, é ganhar em cima do trabalho do outro. Ponto. O que a gente faz lá é contar para as pessoas exatamente quanto a gente gasta para fazer aquilo. E a nossa remuneração também está travada ali. Então, eu acho que é essa dimensão que vocês querem para a Casa O, né? Voltando aqui na pergunta... de que tem uma dimensão da discussão sobre o trabalho, o custo do trabalho, que é
uma discussão que precisa entrar para a gente conseguir financiar coisas desse tipo, porque a gente pode ficar prisioneiro de uma lógica quando eu preciso de financiar isso de outra forma. Então, um espaço cultural que consegue se autofinanciar, como vocês fizeram, isso chama autonomia. E não autonomia no sentido liberal, no sentido, eu faço o que eu quero, né? Porque a gente quer o contrário disso, né? No coletivo, a gente quer heteronomia, a gente precisa do outro sempre e tal. Mas para a gente poder produzir isso no mundo capitalista como o de hoje, a gente conseguir financiar isso a partir das pessoas que frequentam, assim, ele é um jogo... Quando a gente consegue fazer isso, é revolucionário. Embora eu esteja falando de mim mesma, eu acho. Antes de passar para a Catita, Ju, eu queria fazer uma pergunta que me surgiu aqui. Então, vocês fazem também um trabalho de... Não sei se esse é o melhor termo, mas de educar não só quem está chegando lá para comprar no chão, mas também o produtor que vem para vocês, né? Porque você falou do cara que chegou falando assim, não, minha batata é 3. Você falou, não, tá. Né? Você tem que vender por mais, seu trabalho vale mais, né? Então, isso acaba também tendo um papel de... educacional para mudar essas relações, né? De consumo. Queria... eu acho que tem essa mudança das relações e ter uma coisa... Essa ideia da porta aberta da Casa O, que é o que vocês estão dizendo, né? Precisa da porta aberta, eu acho que também é um elemento que conecta com o chão. Essa ideia do espaço de experimentação. Porque você experimenta outras relações em muitos pedacinhos desse acontecimento, vamos dizer assim, que é chegar num espaço como esse. Por exemplo, pensando nos produtores, né? Os motoristas. Os motoristas chegam lá, eles têm água, eles têm um banheiro para usar, eles têm que seguir ali a fila das pessoas. No começo era o caos, porque tem 17 caminhões. Aí os caras chegavam se atracando, eu vou primeiro, fulano, não sei o quê. E aí tinha um trabalho, cara, vamos lá, não dá para ser assim. Vocês não vão sair daqui hoje, nem a gente. Então, vamos organizar quem chegou primeiro, quem chegou antes e tal. E tem a coisa das caixas, né? Que os caras levam os produtos. E é o mundo da caixa louca. Some caixa louca, a gente chama de caixa louca, enfim, essa coisa das caixas. E os caras levam, batem as caixas, que é virar em outras caixas, e levam caixas. Ou eles deixam as caixas e tem que levar a mesma quantidade, em geral, para o produtor, quando ele é maior. Às vezes é o produtor mesmo que vai. E aí tinha uma coisa... Que era isso, eu preciso da caixa louca. As caixas somem, porque a gente vai lá, pega as caixas, conta quanto precisa e tal. E aí teve um dia que a gente estava lá, e aí um cara virou e falou assim... Aí hoje você chega lá, todo mundo sabe qual é o seu carrinho, quem vai ser o primeiro. E eles começaram a se conhecer, então o cara precisa sair antes, porque ele entrega um pouco... Aí um dia um virou e falou assim... Puta, fulano, vai ter caixa para você e para o outro. Aí ele falou... Tá bom. Fulano não vem mais essa semana, mas eu venho no sábado. Eu vou avisar que eu vou pegar as nossas caixas no sábado, porque aí ele pode levar. E ele levou. Eu super me emociono com essa história, porque o cara ele não estava confiando no cara que levou as caixas, porque esse cara ele não ia encontrar. Ele confiou que a gente ia garantir que essa ação dele se completasse no sábado, que era ter as caixas para ele. Essa responsabilidade era nossa de garantir. E o cara aposta nisso. Isso é uma aposta. Porque não está dado no mundo, como vocês disseram. O cara apostou. Ele falou, puta, vai ter sábado. Esses caras vão garantir as minhas caixas sábado. Porque se ele não tivesse um pouco essa certeza, ele não faria. E aí você fala, o cara não é solidário? Não. O cara vive nesse mundo. Está certíssimo. E isso acontece com a gente também. Os produtores chegavam para entregar, os motoristas, e tem dois que eram motoristas que entregavam lá e viraram do chão. Eles agora são parte do chão. Só que eles eram motoristas. Então, eles já chegavam carcando nos caras. Não, fulano não é bem assim, não sei o quê. Nananã. Eu falava, mas por que você já está carteirando o cara? Porque você está com medo de ser carteirado. Então, você já faz antes. E aí, você vai descobrindo isso no cotidiano. E os produtores também vão descobrindo, pondo confiança na gente no cotidiano. No começo, a gente falava, mas fulano, por que você não vende direto para a gente? A gente compra por 4, você vende para o distribuidor por 3, mas a gente vai comprar dele por 5. Ele falou, mas eu confio nele. Ele compra de mim há 10 anos, vocês acabaram de abrir. Então, não é tão simples assim dizer que economicamente... É uma relação que acontece no cotidiano. A economia é isso. Não, mas o cara garante para mim os últimos 10 anos do meu trabalho. Vocês estão chegando. E aí, aos poucos, eles foram descobrir, essa galera é legal. Não, isso aqui tem tudo a ver. Aí os produtores começaram a bater na porta. Me avisaram. Porque aí foi a época do Temer, a PAA, os caras começaram a vir.
e dizer, olha, parece que vender aqui é interessante, olha, aqui vocês têm o produtor. Claro que quanto mais a gente cresce, menos a gente consegue fazer esse trabalho meio de formiguinha. Mas ele acontece, porque a gente encontra essas pessoas todos os dias. Né? Só que é um grande aprendizado pra gente, porque a gente quer combinar tudo e falar, amanhã o dia vai ser perfeito. Não, porque aí quebra o caminhão do cara, daí a quebra não sei qual. Então, tem um aprendizado nosso também, de uma parte de nós, que quer que tudo funcione lindamente. Nanana, e o que a gente precisa é saber que o mundo funciona de um jeito e a gente vai conectando com o que acontece nele. Então, chega uma pessoa, você fala, essa aqui eu pego desse jeito. Esse aqui... Esse é o desafio, né, educativo. Porque não é assim, olha, vem cá, eu vou te explicar como funciona e tal. É ali no contrapelo da coisa mais besta que pode acontecer. Então, é do tipo... As pessoas falavam isso para mim. Juliana, eu vim aqui comprar alface e você bota um monte de coisa dentro da minha sacola. Aí eu falo, exato, você tem que levar o que está dentro da sacola e não o que é o alface. Então, ter um espaço de porta aberta é produzir isso. É ir desfazendo, ou pensando, ou criando uma possibilidade da gente pensar sobre o que a gente faz. E dar atenção para isso. Falar, nossa, mas o que funciona assim? Antes era assim, não, eu não quero... Aqui é um espaço que a pessoa tem que cuidar da sacolinha dela, que precisa cuidar da cestinha dela, eu não vou... Aí a gente era, muitas vezes, muito grosseiro com as pessoas. E a gente perdia a chance de fazer algo que é muito maior do que isso, né? Então, eu acho que a ideia de porta aberta ela é muito interessante nesse sentido, no sentido não só de que a gente conecta com as pessoas, mas a gente conecta com isso, com a possibilidade da invenção e da transformação que acontece ali, porque são muitas camadas. O cara precisa confiar na gente para ele poder vender para a gente mais caro. Não é uma questão só financeira. Ela não é só financeira. Né? Pensar questões econômicas... Por isso que a economia não tem nada a ver com finanças. Com finança. A economia tem tudo a ver com a vida, tem tudo a ver com eu produzo e organizo a vida. Eu tinha mais uma historinha para contar, mas eu acho que não vai dar, não cabe. Conta no próximo. Eu conto na próxima. Catita, agora para você. Opa, aqui a gente faz um monte de coisa, né? Crochê, são as feiras. Em teoria, tudo isso é muito bonito. Mas, na prática, dá um baita de um trabalho. Sim. Né? Trabalhar em rede não é um processo fácil, muitas vezes. Queria que você falasse um pouquinho disso pra gente. Trabalhar em rede, mas, assim... Ainda com a comida, no caso, né? Para vocês estão... Com tudo, com crochê, com organizar as feiras. Qual é a ideia da economia como um todo, assim? Tá, aí eu vou entrar, então, um pouco na parte da organização dos eventos, né? E dos expositores, né? Então, a gente fez uma vez, a primeira festa junina que a gente fez, eu acho que foi, assim, muito legal. E eu gostaria muito de voltar nesse modelo que a gente não conseguiu prosseguir, que era a economia voltada para o território. Uhum. Então, por exemplo, assim, eu tinha uma barraca que a Débora chegou para mim, assim, foi a primeira festa grande que eu estava na comida, ela falou, você tem que garantir a comida. Então, assim, a gente não sabe quantas pessoas vêm, a gente está com palco, com não sei o que, você tem que garantir a comida. Então, a minha barraca era mega. Assim, a gente estava no auge da treta. Sim, no auge da treta. Com a prefeitura. A gente tinha acabado de ser expulso e tal. Enfim, mas a gente fez um negócio muito legal, que foi chamar pessoas do movimento, do território, e aí teve pessoas que levou, tipo, uma torta para vender. Foi quando apareceu a Larinha, que faz comida orgânica, vegana, que levou um standzinho. A gente fez várias barraquinhas. Até porque a gente ainda tinha alguns equipamentos da usina bem, assim... Vamos dizer, como é que é? Não muito convencional no ponto de vista estético, né? Porque a gente não tinha barraca, a gente tinha pouco, né? E aí foi a gente o pegava... jeito que a gente conseguia fazer. a gente pegou mesa de escritório que tinha, que não sei o quê. E tudo que a gente tinha, a gente foi pondo na rua, tentou cobrir as pessoas da melhor forma possível. E a gente foi vendendo as coisas lá e as pessoas venderam. Eu acho muito legal esse dia, sabe? Assim, foi um dia que eu trabalhei muito, muito, muito. Foi punk, eu, a Débora. Nós ficamos na rua até 10 horas da noite, limpamos, varremos a rua. Fizemos todo o trabalho, porque a gente também tinha essa preocupação, né? De entregar a rua
do jeito... Melhor do que a gente pegou, na verdade. A gente entregou a rua melhor do que a gente pegou. Porque a gente varreu a rua toda, ficou impecável, assim. Se você passasse lá 10 horas... A festa acabou às 8, passasse lá às 10, parecia que não tinha tido nada o dia inteiro. Foi muito louco, assim. E, enfim. E aí, trabalhar essa economia de rede, eu acho que é um objetivo que tem que ter. Porque, assim, que nem a Ju estava falando de fornecedor, que hoje ela tem um tanto de fornecedor, né? Então, o fornecedor, eu tenho vontade de chorar quando ela fala assim, o fornecedor chegou lá e falou, não, vou te vender a batata por 3. Não, filho, você não tem como, porque a batata, meu amor, acho que você não está fazendo aí o custo, mas o cara quer vender, às vezes ele está vendendo até no custo dele, porque ele precisa vender. E o mercado é agressivo, né? Muito agressivo. Então, eu acho que a gente passa também nessa coisa com os expositores, que é isso, né? Assim, da confiança das pessoas, de trazer o território, de trazer as pessoas. Eu acho bem... eu perdi um pouco do que eu precisava falar desse... Então, enfim, mas essa festa foi uma festa que foi um lugar que a gente teve um movimento muito interessante nessa economia criativa. Né? Porque eu sou uma pessoa que já passou muitas questões na vida, assim. Então, eu sempre vendi comida. Eu sempre fazia torta, fazia bolo, vendia pão, não sei o quê. Porque mãe solo, duas crianças, tá. E fazia para complementar a renda. Porque eu sempre fui funcionária, né? Eu trabalho e tal. E, enfim. E a oportunidade, às vezes, de você abrir um espaço para a pessoa vender é muito incrível, sabe? Porque tem gente que realmente vende aquela torta lá e ela vai fazer uma feira daquela torta, entendeu? Ela gastou ali uma grana e que ela vai ganhar, tipo, às vezes nem 100%, mas aquele dinheirinho que ela ganhou de 1, 2 tortas, ela vai fazer a feira dela, tá? Então, é um objetivo, um sonho que eu sempre compartilhei com a Débora, da gente trazer essas pessoas, mas a gente queria equipar essas pessoas melhor, porque também é difícil você trazer uma coisa e não dar nenhum equipamento, né? Apesar de não ter condição nem de chegar no lugar, né? Porque a barraca da Catita, ela é totalmente subsidiada, né? A pessoa vai me buscar, vai me levar, eles montam, eles desmontam, entendeu? Então, assim, é difícil, é custoso, é trabalhoso, mas você tem todo um coletivo ali preocupado em te ajudar, né? Então, como que a Cátia vem? E vamos lá, a Catita vai como? Ó, alguém tem que pegar a Catita, pelo amor de Deus, está chegando a hora do almoço, a Catita não está aqui ainda, ela precisa ligar o fogão, porque a comida é feita na hora lá, né? Não é que eu levo pronta, né? A comida é feita na hora. Então, assim, essas coisas, o que eu tenho de subsídio, o desejo é que as outras pessoas tenham também, para trabalhar nessa rede. Eu acho que isso seria o ideal, nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. E esse dia, a gente tinha sofrido muitos ataques, né? E a gente foi expulso da usina. Então, era um momento muito importante, assim, da gente se colocar no território como, apesar disso, nós ainda conseguimos trazer a comunidade para a rua. E a gente tinha um apoio de uma banda muito grande, famosa, que veio tocar sem cachê. Famosa no mundo do forró, né? E esse dia a gente fez mais de 2.000 pessoas na rua. Todo mundo que tinha comida vendeu tudo. Acabou cerveja várias vezes, aí pediram para colocar e tal. Mas uma coisa que a gente conversa, que eu já falei várias vezes para a Catita, não é que ela é a principal, é que a gente tem que ter alguma coisa que garanta o evento acontecer. Né? E aí acaba que uma tenda do bar da usina e uma de comida é o que é essencial. Se qualquer outro expositor furar, não for, e que já aconteceu várias vezes da pessoa na última hora não ir, não conseguir, ou ter um problema, e, enfim, não vender aquilo que ela está propondo vender, uma máquina que dá problema, alguma coisa, a gente tem que ter o essencial ali, porque também sem comida não é possível viabilizar. Então a gente também, na prática, foi entendendo que tem coisas que são essenciais, e aí o movimento tem que garantir o essencial. Sim. Porque daí, se a gente tem o essencial, as outras pessoas conseguem vir para vender os seus produtos, e a usina nem lucra em cima disso, né? A pessoa que consegue, às vezes, aquele dia fazer uma boa venda e arrecadar. Que, em geral, essas pessoas são mulheres. Em geral, essas pessoas são mães que vão, às vezes, com as crianças e comercializam os produtos lá, e a usina acaba sendo esse espaço que promove isso.
né? Então, acho que realmente esse evento foi mais E o emblemático. que é legal também, só para complementar, é que assim, as pessoas, a Débora me coloca lá, ela fala assim, a Kátia vai cuidar dos expositores. Então, as pessoas ficavam me ligando. E aí, chegou um momento, eu falei assim, Débora, eu não vou negar para ninguém que queira vender alguma coisa no evento, que queira vir. Essa pessoa que é do território, que vem vender um brigadeiro, que vem vender... eu não vou negar para ninguém. Não vou chegar e falar assim, não tem mais espaço. Quem quiser vir, vai vir. E a gente vai dar um jeito de montar. Porque você não consegue fazer essa regulação, né? Quando é um expositor profissional, que a gente também trabalha com expositor profissional, porque às vezes o evento precisa de um expositor profissional que venha lá com o carro dele e tal, esse cara eu não me preocupo muito. Porque, assim, ele não vai furar porque ele quer vender, né? Aí já é uma outra relação. Mas a outra pessoa a gente não pode negar. E a Débora me ensinou muito isso também. Ela falou assim, não vamos negar para ninguém. Vamos põe aí a pessoa, a gente dá um jeito. Então, eu acho que essa economia, que é onde a gente chega nesse lugar de admiração do chão, que a gente não tem a mesma... Como é que é? Tecnologia do chão, de falar, de como que a gente vai trabalhar, mas a gente entra num outro lado, que é esse lado que você entra com o produtor, aí sim é solidário, entendeu? sim. Solidário não no sentido de caridade, de nada, mas no sentido de ser humano, de você quebrar essa questão da relação do trabalho, de quebrar esse paradigma, de falar assim, não, é outra coisa. Você precisa vender, eu também preciso Você quebra vender, essa eu lógica de preciso comprar, exploração, né? entendeu? E tentar quebrar essa questão da exploração, da coisa feia, do assédio, da coisa horrorosa. Acho que é isso. Sim. É muito necessário, né, esse debate, porque é importante também as pessoas terem esses espaços para elas também se apropriarem dessa luta, porque daí esse momento vira uma grande construção coletiva, né? Porque sem os expositores, como seria o evento? Não teria o público não permaneceria, mas aí a banda não tem público, então tudo se retroalimenta, né, para a gente conseguir fazer esse evento acontecer. Queria voltar aqui, essa continuidade da gente falar da Casa O, como esse espaço experimental, né? A luta da usina nasceu daqui, da Casa O, a gente existe há 11 anos, e a gente sempre foi esse espaço coletivo, né? Antes de chamar Casa O, a gente chamava ECO, que era escritório coletivo, mas aí a gente chegou à conclusão que escritório é uma palavra conservadora demais para nós. Mas o coletivo faz sentido. E, inclusive, nesse formato de autofinanciamento, né? Porque aqui a gente não tem nenhum apelo comercial e nenhum dinheiro que venha de alguma fonte onde a gente deva alguma coisa para essa fonte, né? A gente não tem nenhum compromisso, assim. E eu estou falando isso porque isso estabelece um acordo coletivo entre nós de como a gente mantém esse espaço para acontecer projetos como esse aqui, como o podcast que a gente está gravando. Esse é o segundo episódio de 12 episódios. E para que a gente possa viabilizar isso aqui, né? Ter essa estrutura. Às vezes a gente faz projeto com mais recurso, com menos recurso, né? Agora a gente está muito nessa discussão e muito perto de ser uma porta aberta, ou seja, a gente cada vez, apesar de todas as dificuldades, a gente caminha para um autofinanciamento um pouco melhor, né? E ainda assim vendendo, entre muitas aspas, a cultura, que é que é uma área muito difícil de fazer as pessoas colocarem valor nisso. As pessoas entenderem que a cultura é tão necessária quanto a saúde, tão necessária quanto o transporte, tão necessária quanto outras áreas da vida. Então, a pergunta é, Ju, como a gente pode fazer isso girar, se autossustentar, gerar lucro para quem trabalha e viabilizar isso para outras pessoas, para além de nós, como a Catita citou aí nesse evento que a gente fez da usina? Bom, vamos lá. Para começar, a gente não vai gerar lucro. Para essas pessoas? Não, a gente vai gerar renda para o trabalho, né? Vamos pagar o trabalho das pessoas. Lucro é quando a gente explora o trabalho do outro e tem uma sobra desse trabalho que vai para uma única pessoa, né? O que a gente está dizendo é como é que a gente cria... E aí tem uma tensão, né? Porque do mesmo jeito que cultura precisa ser financiada e comida precisa ser subsidiada, ou também a gente está discutindo aqui a venda da comida,
a gente está vivendo um momento, não agora, mas tem, né, o capitalismo é a mercantilização da vida. Total. E estamos vivendo a financiarização da vida, né? Então, quer dizer, monetizar, né? Essa coisa da internet. Então, monetiza. Parece tão besta, mas isso não é besta. A gente passou a ter um vocabulário financiarizado. A gente usa palavras do nosso dia a dia, se a gente for falar aqui, muitas, né? Então, é investimento, não é custo. Tem uma história, enfim, rapidinho, que era uma escola. Tem um cara que escreveu um livro e daí ele conta vários casos de como isso foi acontecendo. E aí uma escola nos Estados Unidos ou na Inglaterra, que a escola cobrava uma multa se os pais deixassem a criança mais tempo. Estava tendo atraso de sair, das pessoas pegarem as crianças, eles começaram a cobrar uma multa, porque as pessoas tinham que ficar mais e tal. Sei lá, passou um tempo, eles descobriram que todas as crianças estavam ficando. Isso não gerou menos crianças lá, porque os pais compreenderam isso como uma taxa. Eu pago uma taxa para o meu filho ficar mais horas lá. Então, você deslocou a ideia de multa, que tem uma moralidade, é errado, para a ideia de taxa. Sobrecarregou Ou mais os seja, trabalhadores da escola. Tem a ver com pagar coisas, né? E aí a gente pode pegar, por exemplo, fila. Fila seria uma coisa moral, né? O primeiro da fila compra primeiro, o quinto da fila compra depois. Agora você paga o seu lugar na fila. Você pode comprar seu lugar na fila. Então você vai primeiro esgarçando quem tem dinheiro consegue, pode. Quem não tem nem a chance de chegar primeiro e dormir na fila, porque não tem mais isso. Então, o assento do avião, então agora você paga pelo assento, você paga para chegar antes. Só que isso vai acontecendo de uma forma tão... a todas as nossas dimensões da vida, inclusive a questão, né, simbólica e tal. Mas, então, eu acho que é tenso. É tensa essa discussão, porque não é tão simples pensar... Bom, mas comida tem que ser... Por exemplo, produzir comida é caríssimo. Um agricultor não vive do trabalho. É um absurdo. Não custa R$2 uma alface, mas nem a pau. É que esse cara faz isso porque é a vida dele, a mulher ajuda, é dinheiro não remunerado, o filho de 10 anos vai junto e também carrega as caixas. Não é pago a comida que a gente come, porque comida tem que ser barato. Só que é caro produzir de um jeito bom. Então, como é que eu faço essa equação? Tem que ter subsídio. Não é à toa, meu. O milho americano tem subsídio pra caramba, entendeu? Então, é só para dizer que tem uma discussão que ela precisa ser bem feita e a gente tem que afirmar ela sempre para a gente não se perder num economicismo que a gente mesmo aqui está criticando. E aí eu adorei que a Tita falou, é outra coisa. O que a gente faz aqui é outra coisa. É outra coisa mesmo. E a gente precisa afirmar isso rapidamente. Não, vocês estão fazendo... Não, a gente está fazendo outra coisa. A gente tem certeza disso. Né? E a gente tem certeza disso porque, como ela mesmo disse, tem alguma coisa de uma ordem que não é financiarizada, que é estar com. Né? Eu traduzi aqui o que ela falou por estar com. Vai vir todo mundo. As pessoas vão estar, as pessoas vão me buscar. Tarará. No tempo, talvez buscar a catita no tempo, no mundo capitalista que a gente vive, não dê. Ele não se sustente, porque não vai ter sempre alguém para ir buscar a catita. Não. Então, eu vou tentar criar uma lógica econômica que garanta que catita chegue para vender os produtos dela com o carro dela, que seja. Né? Porque é uma coisa que a gente quer permanecer no tempo. E o chão tinha isso desde saída. A gente vai provar que é possível. E a gente tem que provar nesse mundo. E a gente provou nesse mundo, às custas de muitas coisas. Nesse tempo histórico. Nesse tempo histórico. A gente tem que provar que é possível. E sabe por quê? E é. É possível. Porque tem muita gordura no mundo do ponto de vista do econômico. Então, isso aqui pode ser viável? Também tem outra dificuldade. Comida é escala. Então, para ser viável economicamente no mundo de hoje, que só tem ultraprocessado e que eu só tenho produto alimentício, como é que eu vendo uma comida de verdade em escala para todo mundo? Com muita gente fazendo isso. E com muita gente comprando. Só que tem gente que tem dinheiro que quer fazer isso. Eu preciso dessas pessoas. Porque eu preciso que essas pessoas gastem esse dinheiro num outro circuito econômico que não é o supermercado. Um dos maiores sonegadores... Agora estourou o Carrefour, né? Os mercados são os maiores sonegadores de imposto. Sim. Bilhões. Bilhões. Sim. E aí tem tem um livro que chama Os Donos do Mercado, né?
que os caras mostram isso e falam assim, quando você vai comprar vinho barato, você não está comprando vinho... Sabe por que você está comprando vinho barato? Porque os caras estão ganhando dinheiro nas ilhas, nos paraísos fiscais. Eles investem o dinheiro lá. Então, é uma máquina grandiosa. Não é só que o cara vende Nestlé e tal. Estamos falando de uma coisa muito embrincada. Então, poder pensar esse circuito completo é muito interessante. Né? No sentido de como que a gente vai articulando essa coisa econômica e como que a gente vai pondo mais gente nessa conta. Porque, assim, não é só a gente idealizando e fazendo para os outros. Eu preciso que os outros o façam. Eu preciso que as pessoas comprem no chão e que elas topem ficar na fila meia hora para pagar o preço que elas pagam. E elas ficam, porque é barato, porque é mais barato a feira. A feira do chão orgânica é mais barato que qualquer lugar. Por quê? Porque a gente é mágico? Não, a gente trabalha para caramba. Tem algo da militância que está posta ali. A gente cria uma eficiência em outros lugares que não é eficiência, né? A eficiência conhecida como a ideia de eficiência capitalista, vamos dizer assim. Tem muitas outras coisas postas na mesa, porque é outra coisa e a gente está junto ali para fazer. A gente junto faz muito mais. Né? A gente, quando está tenso, está difícil, a gente fala, agora, gente, vamos... E aí você faz a coisa acontecer. Né? Você tem uma prontidão para fazer acontecer. Mas eu preciso que a pessoa vá. Eu preciso que ela tope teu trabalho de ficar lá. As pessoas dizem lá no chão, pô, era um trabalho vir comprar aqui. Mas eu preciso dessa circulação, tirar as coisas do circuito econômico e tal. Enfim, eu acho que a gente vai juntando essas pessoas no território. E aí essa ideia de vender do território, que tem a ver com o circuito econômico. Uma vez a gente estava jantando, eu e o Alan, né, meu companheiro, a gente falou, a gente sabe o nome de todo mundo, de todos os produtores das comidas que a gente tem na mesa. A gente sabe o nome de todas as pessoas. Né? Porra, cara, a gente vive fora. Não é que a gente vive fora, ninguém vive fora de nada. Estamos todo mundo enterrado nesse buraco aqui. Mas tem algo ali que a gente vai reconhecendo no dia a dia. E aí as pessoas vão vindo junto. A gente fez um evento, chama Venha Conhecer a Rede que Você Sustenta. A gente levou as pessoas para contarem. Grandes redes, né? Covida, turma grande, que vende bastante e tal. Pô, as pessoas falavam, cara, Dona Ricarda, agora o café é Dona Ricarda. É claro que tem o gourmet de pôr a foto do cara, não sei o quê. Tem uma gourmetização. É isso, vivemos esse mundo. Então, a gente tem que afirmar é outra coisa, saber por que a gente está chamando de outra coisa e trazendo as pessoas para fazer disso outra coisa. Eu não sei se eu respondi. Não, dentro disso, a gente tinha discutido antes daqui, né, da gravação, que nem sempre quem idealiza é quem viabiliza, quem executa e também não é aquela pessoa que contribui, né? A gente precisa de todo um conjunto de atores nesse processo para que aquilo funcione, né? Então, no caso do chão, que nasce de uma ideia, aí tem as pessoas que botam isso em prática, aí tem esse pacto coletivo de fazer aquilo funcionar todos os dias, e tem todas essas pessoas que vão lá nesse consumo consciente para colocar o seu dinheiro para que aquele projeto viabilize para chegar lá atrás do produtor que mantém o alface, o tomate, R$2, né? Então tem tudo isso para acontecer. Acho que é muito acertado quando o Chão fala assim, para este projeto funcionar, precisa de tanto de dinheiro, tá aqui os números abertos e tal, porque as pessoas se sentem parte dessa responsabilidade, que acho que refletiu quando inundou lá, que as pessoas queriam contribuir para isso tudo, né? Esse é um esforço, é um pacto diário, assim, de manter essa continuidade, né? Porque realmente é um trabalho imenso, né? E acho que essa consciência é o grande exercício, porque se as pessoas não se envolverem, como vai fazer, né? E para que o produto para que tenha aqueles produtos que são bem acessíveis, tem os outros que são mais caros. Aí tem gente que compra mais caro e para que os outros mais baratos existam, né? Tem todo um contexto geral para viabilizar, né? Sim, eu acho que tem uma coisa interessante que você, né, que você trouxe, que assim, como é que eu faço para viabilizar? Porque tem uma consciência, mas ela também, por exemplo, várias pessoas vão no chão e falam assim, mas por que vocês não colocam o preço no produto? Já embute lá e tá embute lá e tá tudo certo. Não me conformo. Mas por quê? Não me conformo que não é o preço final. Mas por que não? Porque eu não quero saber. Aí você fala, ok. E aí tem uma coisa que você fala de consciência, mas tem uma coisa que tem a ver com escolha. É uma escolha que vai ter que fazer todo dia. E por bastante tempo. É uma escolha. Tanto é que no começo a gente dizia assim, precisamos da contribuição, é uma contribuição voluntária. Você é livre para deixar. A pessoa falava, então não vou deixar. Falava, bom, mas aí a gente brigava com as pessoas, dizia, veja, não é possível, você tem que deixar e tal. E aí a gente começou a dizer assim, a gente pede uma contribuição, se você pode,
deixar o total, você deixa. Se você não pode, você não deixa. Várias pessoas, quando você fala pode, a pessoa faz assim, poder eu posso. Falei, então. Mas eu não quero. Só que aí você não quer. E é muito diferente. Muito diferente. É muito diferente. Então, são coisas sutis que vão levando as pessoas a... Então, por que a pessoa quer embutir o preço? Porque ela não quer escolher. Então, tá posto ali, ela sabe como funciona, mas ela não quer escolher. Então, tem coisas que são muito mais para além do econômico, do financeiro, de tudo isso. Por isso que é outra coisa. Estamos aqui, porque a gente vai também dando nomes e nomeando o que realmente importa. Eu acho que a gente tem isso no chão, eu acho isso brilhante. A gente vai descrevendo o que a gente está tentando fazer. Aqui, nessa hora que a gente fez todo mundo junto, o que significa? Né? E aí, bom, vou contar rapidinho a história de quando a gente... Para dizer que é do todo dia e que é uma construção que precisa permanecer no tempo. E no mundo de hoje, permanecer no tempo também é ser economicamente viável. Pode ser pela militância das pessoas também, mas também pode ser cobrando o que precisa ser cobrado, convidando as pessoas e tal. Enfim, o ano passado a gente encheu lá, o Beco do Batman encheu pela primeira vez o chão, entrou água mesmo, né? Os computadores, a gente nem sabia o que fazer, ficava todo mundo na água, aí estourou lá, acabou a luz e a gente na água. Quebraram os computadores e tal, e a gente perdeu a última... Só encheu a última prateleira. Então, as coisas boiando e tal. Aí filmaram, e aí apareceu no jornal, porque morreu uma pessoa, inclusive, lá numa outra rua. E aí as pessoas ficavam assim, gente, o que vocês vão fazer? A gente precisa de ajuda. Vocês precisam de ajuda? Vocês precisam de ajuda? Eu estava no sítio, eu lembro, tô saindo. Aí eu peguei o carro, voltei. Aí eu tô não sei aonde, tô voltando. Aí voltamos todos, né? Os que não estavam em São Paulo, que eram... sei lá, férias, sei lá. E aí as pessoas que são clientes falavam, a gente quer ajudar. O que aconteceu? A gente foi na sexta-feira, no sábado a gente não ia poder abrir, porque precisava limpar. E mais do que isso, não abrir, sábado era o maior dia. É o dia que a gente mais vende. Então, mais do que ter perdido a prateleira, aqueles produtos, era perder o sábado de venda. E mais do que isso, todo mundo já tinha entregado o que ia vender sábado. Então, a gente tinha os produtos do sábado que a gente não ia abrir para vender no domingo. O que a gente vai fazer? A gente tem que abrir domingo. Tá bom. E aí as pessoas, a gente pode ajudar a limpar? A gente falou, não. A gente organiza, a gente faz isso todo dia, a gente se olha, já sabe o que precisa fazer, não queremos, mas vem domingo. E a gente abriu um financiamento lá, as pessoas que quisessem doar e tal, E aí a gente fez um mutirão, limpou tudo no sábado, as pessoas passavam na frente, perguntavam se precisavam de ajuda. Domingo de manhã a gente só mandou, venham todos no domingo para a gente vender. Bom, foi lotadaço, todo mundo lá, uma fila que dava o caracol, as pessoas chegavam no caixa e falavam, é incrível, vocês mandaram para a gente vir, a gente veio, mas veio todo mundo, que legal, que incrível. E aí as pessoas falavam, como é que vocês conseguiram, nem parece, a loja tá assim e tal. E eu falava assim, mas porque a gente faz isso todo dia. Como assim, Juliana? Eu falei, faz 11 anos que a gente faz isso. A gente abre, a gente monta, a gente cuida, vocês vêm, fazem a compra e vão embora. A gente fez isso há 11 anos. Então, não é o extraordinário que trouxe todo mundo aqui. É o ordinário do que a gente faz sempre. De que você que está aqui, não é hoje que você está descobrindo que você faz parte disso. Talvez hoje você esteja descobrindo faz 11 anos que você constrói esse lugar. E hoje você consegue... porque as pessoas falavam assim, é incrível, eu estou me sentindo assim, caraca. Né? Mas tem que ser no extraordinário, que é muito triste também. É claro que a gente vai tentando compor com as pessoas de que o ordinário seja o singelo, seja transformador também. Mas também a gente quer que as pessoas façam isso fora de lá, que não é só o chão, né? Enfim. Então, e aí os fornecedores, o que vocês estão precisando? A gente precisa de prazo, a gente vai doar, então, quanto que vocês perderam disso e tal. E aí, o que nos entristece, em alguma medida, é dizer assim, vocês podiam fazer isso sempre. Nossa. Você podia fazer isso sempre. O fornecedor podia fazer isso sempre, os grandes. Por que você não deixa eu ter prazo de 40 dias? Você pode me dar um prazo de 40 dias e você me dá quando acontece alguma coisa muito ruim. Então, é muito maluco pensar sobre isso, porque é incrível de ver que no extraordinário a gente faz, mas esse extraordinário poderia ser ordinário cotidiano. Nesse sentido. Né? De que eu não preciso de algo aconteça para que a gente pudesse... É claro que a suspensão do cotidiano nos traz isso. Uma vez uma moça falou, né, de uma ocupação, ela falou, o mais interessante de ocupar e ficar numa ocupação é suspender o cotidiano e saber que a vida pode ser outra. Sim. Então, né, então por que tem que ser no extraordinário, né? Que é isso que eu acho que a gente traz, a Casa O traz quando quer porta aberta, quando faz a coisa na usina. Sim, é outra coisa e pode ser, né? Pode ser. Mas o mundo
é esse. Precisamos pensar quais são as bases que garantem que a gente possa fazer isso ordinariamente, como Sim. automaticamente, como se a vida fosse isso, né? No Luxo, poder e glória. limite, não é sobre orgânico, né? É sobre política. Não, e aí, politizar em cima disso é sobre falar da enchente, né? Claro que a região da Vila Madalena é um lugar, Tem todos os né, privilégios. super privilegiado e tal. Mas, assim, também é problematizar isso, né? E as pessoas entenderem que aquele problema é um problema coletivo, né? Então, ele também vai ser solucionado de forma coletiva. Agora, a gente trazer para a usina, né? No começo, a gente falou para a gente imaginar, né? O que seria a usina um sábado de manhã, com sol, com as pessoas se encontrando, com feira, com atividades ao ar livre, com roda de conversa, com trocas e com a economia circulando também. E aí, se a gente for pensar a usina como um museu, como um espaço de atividades culturais acontecendo, como que a gente junta isso com o mercado, né? E aí eu vou contar rapidinho que um dia eu entrei no porão da usina com a Ju e falei, Ju, eu preciso que você veja uma coisa aqui com seus próprios olhos. Não dá para eu te contar nem te mandar um vídeo. Você precisa olhar. E aí a gente entrou no porão, bem sujo, assim. E eu falei, Ju, olha esse andar aqui. E aí fala para mim se você enxerga um mercado aqui. E aí ela pode responder agora. E aí eu olhei para o outro lado e vi o metrô, e vi tudo, e falei, claro, é tudo que a gente quer fazer, né? E aí eu acho que pensando naquele dia e naquele espaço, eu acho que a gente sempre fica, eu lembrei que eu mandei para o chão na hora, né? Falando, gente, a gente achou o lugar para dar escala. A gente achou o lugar para vender para outro público. Esse é o lugar. Né? Porque aí eu vou drenando recurso para dentro de uma outra lógica de funcionamento. E o metrô, quer dizer, se a gente pensar... Claro, porque aí tem as pessoas do território, porque eu vou juntando. A economia territorial, que é isso, é no Ipiranga. Quem é do Ipiranga, quem vai estar trabalhando lá ou não sei. Enfim, mas a gente olha, né, quando olha ali para fora, e você vê, é uma cidade podendo entrar. Né? É uma cidade podendo entrar nesse lugar, na usina. E aí, essa força do heterogêneo, essa força de quem... da circulação, né? São as pessoas que andam pela cidade, que vêm de muito longe. Então, é a cidade entrando. Aquele lugar, ele tem isso, né? Ele põe a cidade para dentro. Né? Então, e as pessoas comem, é tudo que a gente falou. Acho que pensar, né, o mercado na usina é um pouco... Qual seria o resultado desta conversa nossa? Aquele lugar. Escala, teria muita gente, a gente teria um circuito econômico que poderia pôr para dentro um monte de produtores da região, ou pessoas, inclusive, que trabalham longe, que queriam, quem faz o pão. A gente tem lá os padeiros que moram perto e tal, quer dizer, faz uma discussão territorial. Né? E é muito interessante, né, pensar na usina como um museu, como um lugar de permanência e como a experiência, essa coisa do estar com. Porque o chão tinha um café no começo. Então, a gente servia café, servia o sanduichinho, era o lugar onde a gente conversava com as pessoas. E era quando era menor. E aí as pessoas tinham ficava a fila do caixa, o café atravessava a fila do caixa. Então, a pessoa que estava na fila para pagar, no sentido econômico, né, estava ali para pagar, ela era atravessada por aquele que tinha tempo para tomar um café e comer um sanduíche, e sentar com os filhos e tal. E as crianças lembram muito disso. E quando a gente mudou para o outro lado, que a gente cresceu, a gente não conseguiu mais ter o café. É o lugar que as pessoas mais pedem e que sentem falta. Era tão bom vir aqui ter um lugar para ficar. Eu gosto tanto de ficar aqui. Então, essa articulação que a usina produz ali, e que vocês produzem aqui na Casa O, que já é o seu inverso, que é o lugar, eu quero ficar, eu quero estar nesse lugar, porque eu quero ficar mais tempo nessa outra coisa. Né? Então, a usina traz isso com uma força imensa, porque não é só para quem é do território. Eu acho que esse encontro ali do metrô, o encontro da cidade, é um troço muito especial, assim, que a gente consiga em algum momento. É sobre direito à cidade também, mas é outro episódio. Esse é outro. Dá para imaginar tanta coisa, né? Bem, Catita, a gente queria que você também falasse, assim, de você tá nessa luta com a gente na usina desde o comecinho e
Como que você imagina a usina? Então ali o espaço, bom, ali sem o que eu falo assim, até eu estava conversando com a Débora que a luta da usina realmente ela não é uma luta do território, né? É uma luta da cidade de São Paulo, que as pessoas precisarem abraçar porque é na porta do metrô, cultura, tal, enfim, e é isso. Mas assim, vamos lutar, né, amiga? Vamos lutar até o fim. Até enquanto a gente tiver força, a gente vai estar lutando para conseguir esse espaço. Trazer o chão para lá, ou um mercado orgânico, ou um mercado de economia criativa. Tudo isso é muito, muito viável lá dentro, o espaço é maravilhoso, né? E muito necessário dentro da nossa sociedade paulistana, que é isso aqui não existe amor em SP, né? Só na Casa O mesmo. Tudo bem. Tem que falar dos produtos. Podemos falar já. A gente pode falar aqui no final, podemos falar agora. Você queria falar do crochê agora um pouco? Acho que é bom. É legal? Crochê? Eu trouxe algumas peças aí para vocês, né? Então, crochê é uma coisa assim, que eu sou uma grande entusiasta, né, do crochê. Porque crochê, gente, você faz tudo. É a Débora com a cola quente ou com o crochê. A gente faz um... Não existe revolução sem cola quente. Não existe. É cola quente. Essa casal aqui, esse teto, gente, cola quente. Tudo com cola Cola quente. E assim, eu sou muito entusiasta do crochê, mas não só do crochê, mas também do artesanato, do fazer com a mão. Né? Dessa coisa da energia. Porque fazer uma peça com a sua própria mão você ter uma peça que tem vida, né? Literalmente. É onde todo o trabalho é pago com nossa vida. Mas quando o trabalho é artesanal e você consegue ter uma peça de decoração, ou um vestuário, alguma coisa assim, você está comprando um pedacinho da vida daquela pessoa que ficou ali. Ele é mais explícito, né? A vida dentro do artesanato, ela é mais explícita. Você sabe que a pessoa ficou ali por horas com uma linha, com... Assim. Que lindo. Então, assim, das diversas formas de trabalho, eu acho que o artesanal, tanto a comida artesanal também, o artesanato culinário, o artesanato, enfim, qualquer um, é onde você tem a vida mais explícita, né? Você pega e fala, nossa, que tem a energia do artista, sei lá, eu não sei, não estou conseguindo traduzir assim em palavras, mas você tem um sentimento, né? Quando você pega uma escultura, por exemplo, né? Uma cesta feita à mão, não sei, as pessoas sentem diferente, né? A gente se conecta mais, né? Conecta Parece, mais. Né? É humano, né? É humano, aquilo não foi... E aí foge da lógica do capital também. Porque é um trabalho que está fora desse mercado, né? Embora a gente tenha que entrar também na economia. Você fala assim, meu Deus, é duro, às vezes, você precificar, porque você vai estar precificando o teu tempo, né? Sua vida. E aí a pessoa olha para você, muitas vezes, né? A gente tem que fazer esse trabalho sempre de formiguinha com as pessoas. Ai, mas está tão caro. Aí você tem que sentar, como vocês fazem lá, e explicar. Olha, não é sobre o valor da linha, né? Não é sobre é sobre o tempo, é sobre como... Você vai na loja, conhecimento, técnica, são anos para você... Às vezes, uma peça, você fez 3 vezes a peça e desmanchou. Para até pegar. Que era a próxima pergunta, Catita. Como que faz para viver disso? Aí é complicado, né? Mas, assim, eu vejo hoje... Assim, é muito complicado você trabalhar com essa economia capitalista, né? Porque tudo tem que ter escala, né? Tem que ter... E aí você não consegue. Artesanato, você não consegue ter uma produção, né? Então, hoje a minha luta, por exemplo, aqui era para ter o coletivo, né? A gente está conseguindo, vai conseguir. O coletivo do crochê. Porque aí você tem várias mãos trabalhando e você consegue ter uma produção maior. Mas dentro do artesanato também tem um nome. Tem um nome.
Então, vender o nome é vender. Aí você, tipo assim, quando você compra um boné do MST, por exemplo, você está comprando ali toda uma questão política, uma ideia, você né? uma ideia, Luta, né? entendeu? Você... Então, para viver disso, a gente tem que conseguir fazer com que aquilo vire um símbolo para a pessoa. Aí ela vai pagar um preço, né? Porque também não é sobre lucro, né? É sobre pagar o trabalho. Real oficial. Isso é real oficial mesmo, não tem como. Não tem muito para onde fugir. Você fala assim, demorei 3 dias para fazer uma peça, a pessoa, né? 3 dias. Quanto vale 3 dias da sua vida? Vamos falar desses produtos aqui, Ju? Vamos. Bom, a Yamani é um pouco interessante, porque elas são duas mulheres que são amigas e uma é obstetriz, a outra enfim, também tinha um trabalho lá e elas fizeram esses chás para financiar. Era um jeito de financiar o trabalho que elas faziam com as parteiras e um grupo de mulheres em luto. Então, também tem uma conexão ali, né, com aquilo que é do econômico, porque tem a ver com financiar, e aquilo que são outras coisas e tal. Eu acho que o Raízes do Campo tem a ver com o MST, e eu acho que nessa discussão de comida, de alimento, enfim, acho que é um movimento que traz essa discussão também de uma forma, enfim, poderosa também na produção, né? A discussão da reforma agrária, da terra, enfim. Mas acho que é interessante, porque essa é uma marca do Raízes do Campo, é a marca do MST que eles põem nos mercados convencionais. Eles criaram uma marca para entrar no mercado convencional, porque não conseguem entrar com MST na cara. O MST na cara. Só que o que a gente vai descobrindo? Que os mercados convencionais não querem nem produtos que parecem convencionais. Porque tem uma outra lógica implicada nisso. Então, eu acho que tem uma discussão também, que aí acho que vai ficando... A gente vai sonhando juntas aqui todas, né? Com a usina, com o mercado, com a porta aberta da Casa O e tal, que é pensar outros formatos de comercialização, outros espaços de comercialização. Porque tem um movimento do tipo, vamos criar produto, daí a gente vai lá e vende em escala. Onde que tem escala? Nos mercados. Então vamos entrar lá, no Pão de Açúcar. Não vamos entrar. Porque aqueles caras moem os produtores. Não tem condição de entrar. Não vai entrar. Então, como é que a gente vai criando circuitos econômicos que possa ter a Catita lá explicando que, puta merda, gostei disso. Vida explícita, gente. Gente, é bonito demais isso. Não, tô assim, ó. O artesanato mostra, é explícito, a vida está explícita ali, e a ideia de tempo. Achei assim, isso aqui, assim, resumi tudo. E porque precisa do lugar para ela vender. Porque precisa de outra lógica inteira, como a gente falou aqui, para que isso possa existir. Né? Para que talvez ela até possa vender em outro tempo. Pode ser que dê o mesmo tempo, mas ela precise de menos. Que esse tempo seja monetizado, usando o termo do momento. Porque tem outras coisas que ela não precisa fazer com esse dinheiro mais. Porque, no limite, o que a gente gostaria mesmo é que a gente pudesse entrar num mercado e pegar o que a gente precisa. Não precisa trocar. Né? A gente fala, o escambo é muito legal, eu tenho uma coisa, você tem outra. Eu falo, gente, mas isso eu tomo lá da cá. Política mesmo é quando eu entro e digo assim, eu só preciso disso. Porque os outros precisam. É disso que a gente está falando. Vou viver com o que é essencial para mim. Exato. Pensando que tem um monte de gente para viver comigo, né? Então, nada também se faz sozinho. Né? Comer é um ato político, porque para todo mundo comer bem... Tem que ter. Quer dizer, para eu comer bem, todo mundo precisa comer bem. No chão, as pessoas vão e falam assim, para mim, não, para você. Não, porque eu venho aqui porque eu quero ser saudável. Você não vai ser saudável sozinha, minha querida. Ou você quer isso para todo mundo, ou vamos morrer todo mundo na praia. Não tem essa de eu vou comer bem. Você não vai comer bem se todo mundo não comer bem. Então, você precisa lutar para todo mundo comer bem. Exatamente. Então, que é um pouco isso, né? Exatamente. E é a continuidade daqui, né? Porque esse formato de vida coletiva, de pensar os projetos que para todo mundo, para eu viver bem, todo mundo tem que viver bem, ele dá muito trabalho, né? Muita energia. E muitas vezes a gente quer largar tudo e desistir. Né? Porque dá trabalho, tem que dialogar muito, tem que conversar muito, né? A gente precisa
tá debatendo o tempo todo, né, quais são os caminhos que a gente vai adotar. Isso dá muito trabalho. Mas qual é a saída? A saída ainda é essa coletividade ou é o formato individual que dá menos trabalho? Né? Porque às vezes a gente tende a achar que se eu resolver o meu lado aqui sozinha, vai ser mais fácil, vai ser mais rápido, né? Vou resolver aqui, ao invés dessa vida que é coletiva, que demanda muito mais, né? Qual é a saída? Mas acho que isso ficou na resposta da Ju. Você não vai conseguir comer bem sozinha, você tem que comer bem com todo mundo. Porque não adianta se você... eu vivo aqui, no meu individual, eu como só comidinha orgânica lá do chão, eu tenho uma pessoa lá que cozinha para mim, que não sei o que, tá naquela bolha. E o resto? E aí você vai viver como? Entendeu? Acho que a resposta já está aí, né? Você não consegue, você tem que querer para todo mundo. Porque o coletivo, aí nesse caso, não tem como. Não tem saída, né? Não tem saída. É interessante, né, você falar isso, que eu fico... Hoje em dia eu falo assim, eu acho tão difícil se proteger. Eu acho muito mais difícil se autoproteger do que o inverso. Então, é muito mais fácil, se você me perguntar, a saída coletiva. Mas leva um tempo. Porque o desgaste é de outra ordem. O desgaste é da aposta. É de todo mundo dizer que vai dar errado e às vezes dá mesmo. Você fala, poxa, o cara, eu queria tanto que fosse com ela e ela não topou vir comigo. São acordos que a gente refaz todos os dias. Essa é a dificuldade da aposta coletiva, de pensar se é coletiva ou não. Porque demanda um esforço de dizer... Não tem outro jeito. Porque o outro jeito também está muito difícil. E, sei lá, você conseguiria, né? Outro dia, meu sobrinho tem 17 anos. Então, ele está decidindo, né? Aí, nesse mundo, então, das redes sociais, né? Qual é que a faculdade faz e tal. E aí, a gente estava ali, eu falei assim, olha... Aí eu falei, imagina que eu teria um sítio, uma casa num sítio, como do que a gente tem lá em Bragança, que é o sítio que o Chão comprou e tal. Eu não teria um lugar daquele se não fosse coletivamente. Aí ele olhou, e eu tenho um primo que trabalha no mundo corporativo, ele falou, fulano de tal não teria dinheiro para ter um sítio daquele também. Eu falei, tá vendo? Olha só. Né? Claro, era uma brincadeira ali, mas no sentido dele imaginar aquilo que é possível. Porque é mais difícil, dá mais trabalho. Não sei se dá mais trabalho, ele dá outro tipo de trabalho, mas ele pede uma aposta. Né? O que a gente cansa é da aposta. Porque a gente quer mais gente na aposta, né? Eu acho que é isso que cansa. Porque o outro é massacrante também. As pessoas estão sofrendo muito. E aí, hoje, eu olho e falo... Mesmo ali, a gente, no dia a dia do chão, que você vê que as pessoas estão ali querendo se proteger um pouco. Eu já estou meio cansado, vai ali, faz de um jeito, faz de outro. Eu falo, gente, isso dá um trabalho. Às vezes você fala, hoje eu não estou afim. Posso sentar mais honesto. É mais honesto e é mais fácil. Mas a gente não acha mais fácil, porque a gente tem tanta trava... O que o outro vai achar? Eu não devia, eu devia estar fazendo... Porque a gente aprendeu assim. Então, a gente tem que desautomatizar e automatizar outra coisa. Porque quando você automatiza essa outra coisa, dá muito menos trabalho também. Você fala, é assim mesmo que eu faço, eu não sei fazer mais de outro jeito. Então, demanda tempo, permanecer no tempo. Mas estamos, né? Precisa do dinheiro, precisa do negócio. São os atravessamentos. Então... Claro que a via coletiva, nós aqui. A casa há 11 anos, a gente está ligado como que é esse tempo todo. A gente ficaria aqui horas, né? Falando, né? Porque tem muito papo para acontecer. Bem, falar de economia solidária é falar de gente. Foi isso aqui que a gente falou. De território, de como a gente inventa um outro jeito de viver. E a Casa O, a usina, o chão, as crocheteiras mostram que isso também é cultura feita junto. É resistir criando todos os dias. E se você curtiu esse papo, segue, acompanha a gente nas redes sociais e acompanha os próximos episódios. A gente volta em breve com mais vozes do território. Valeu, gente! O Fala Usina, o podcast da comunidade, é uma realização do IEP, Intercâmbio, Informações, Estudos e Pesquisas, em parceria com o Movimento Usina Ecocultural. O projeto conta com o apoio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, e as gravações acontecem na Casa O, espaço cultural parceiro no bairro do Ipiranga, em São Paulo. Agradecemos as pessoas convidadas, coletivos e apoiadores que contribuem com suas vozes, saberes e experiências. Equipe: Coordenação e Conteúdo, Liana Oliveira. Produção, IEP, mais Movimento Usina Ecocultural. Roteiro, Liana Oliveira.
Técnico de áudio e vídeo, Daniel Nishida e Márcio Silva. Comunicação e design, Gabriel Ricciardi e Iomanas. Coordenação jurídica, Gabriela Leão. Cenografia, Débora Machado. E para acompanhar os episódios e saber mais sobre o projeto, siga a Usina Ecocultural e o IEP nas redes sociais e plataformas de streaming. Obrigado!